Seja muito bem-vindo ao programa O que é Ser Brasileiro aqui no Espaço Cubo Itaú. E hoje serão duas entrevistadas. Pois é, e nossas convidadas de hoje são a Sueli Feio e a Maria Nilde. Elas são do projeto Costurando Sonhos. E a gente está aqui com a Sueli Feio e com a Maria Nilde. Muito obrigada por vocês terem vindo. A gente está muito feliz de recebê-las. Obrigada. Nós que agradecemos. Prazer. Bom, a gente sempre pede para as pessoas se apresentarem. Então, Sueli, começando com você, gostaria que você se apresentasse, por favor. Eu sou Sueli Feio, tenho 52 anos, nasci na Ilha do Marajó, no Pará, sou de uma família de 9 irmãos. Meu pai era pescador, minha mãe era várias coisas, era enfermeira, era lavadeira, então uma pessoa bastante quieta e que não parava. Então, acho que você puxou ela, hein? Puxei a ela. Maria Nilde, quem é você? Eu sou Maria Nilde, sou maranhense do interior do Maranhão, sou filha do seu Daniel, de Dona Dura. Nós somos 6 irmãos e é menos falante que a Sueli. Eu vou começar, viu? Mas a gente está falando aqui de uma paraense, uma maranhense, né? Mas como é que era a vida de vocês lá na família, lá na região de vocês? Quem pode começar, Sueli? Como é que era, que você recorda da sua infância? Olha, o que eu tenho, assim, grandes recordações de infância, nasci no meio de mato e água, né? Que é a Ilha do Marajó, e uma infância muito feliz. Então, já eram 9 irmãos, já tinha muita companhia para brincar, e primos, todo mundo ali junto. Sou de uma família bastante humilde, mas assim, humilde, mas sem passar fome, né? Graças a Deus não tenho esse histórico. Porque meu pai era pescador, pescava, minha mãe trabalhava, atendendo, dando injeção antigamente, né? As enfermeiras iam de casa em casa, ali quem precisava, elas davam injeção. Então eu tenho boas lembranças. Eu vivi no Marajó até 10 anos, que a minha mãe ela tinha um objetivo de vida, que não queria que ninguém ficasse no Marajó e que as meninas não se casassem com pescador. Então a gente ia crescendo, ela ia mandando a gente para a cidade. Então, mas ela se casou com um pescador. Se casou com um pescador. Segundo meu pai, ele tinha 17 anos, ela tinha 23, né? Então foi até assédio, né? O pessoal deve zoar. Maria Nilde, e tua história? Como é que era a tua vida lá antes de vir para São Paulo? Então, quando eu comecei a falar dos meus irmãos, eu vou fazer uma correção. Nós somos, na verdade, em 11, porque quando meu pai casou com minha mãe, ele já tinha vindo de um segundo casamento que tinha 5 filhos. A gente, como eu falei no início, nós somos bem do interior, da roça, e meu pai, ele disse que estudou até a primeira série, um pouquinho, e minha mãe era analfabeta, era dona de casa, e ele vivia da agricultura mesmo, sabe, do plantio, criava um pouco de cada coisa. E ele disse há um certo tempo que ele não ia criar os filhos como eles foram criados. Então, ele comprou uma casa na cidade, fez uma surpresa para minha mãe. Chegou o período de aula, ele falou, Tamachá, vai embora com os filhos, estudar, e eu fico aqui para manter vocês. E ela ficou brava, falou, não sei o quê, não vai dar certo. Ele falou, então fazemos o contrário, eu vou e você fica, sabe? E foi assim? Foi. É? Mas brincando, assim, ela veio com a gente, então... Quando a gente foi se envolvendo nos estudos e terminando o ensino médio, e queria ir um pouco mais além. Só que lá na cidade pequena não tinha faculdade. Os meninos vieram e foram vindo e eu, enfim, fui a última que vim. E eu tinha um sonho, eu queria ser médica. Porque eu via que tinha uma necessidade grande, as pessoas ficavam doentes. Tinha aquela história, tem médico só em São Luís, em Teresina. Aí eu coloquei na minha cabeça, me torno médica e volto para a minha cidade. Cheguei aqui, eu entendi que para ser médico era muito caro, para fazer uma faculdade particular, eu obviamente não ia ter essa condição.
Eu fiz, e tipo, mas mesmo assim eu fui bem atrevida. Eu prestei o primeiro vestibular para medicina, não passei. Depois que eu prestei na USP, que a pessoa vem lá da roça, já quer passar, né, no curso, era muita coisa. Daí o meu professor falou, olha, eu acho que você tem uma dinâmica, muda de curso, presta para direito. Bom, seguindo essas orientações, eu prestei, passei. E foi assim, bem difícil para concluir a faculdade, não foi nada fácil. Sueli, a Maria Nilde estava falando aqui já dessa vinda já para a cidade grande para estudar, né, aqui para São Paulo, e você veio, mas veio já com uma outra configuração, né, parece. Conta um pouco da sua história. Bom, eu vim do Marajó, fiquei até 10 anos e fui para Belém, que é a capital, né? E ali eu estudei, fiz colegial. Quando eu estava ali no colegial, fui de movimentos estudantil, participei. E quando eu estava terminando o colegial, já fazendo cursinho, eu conheci o meu marido, que namoramos lá, casamos, né? Não casamos, mas... e ele veio transferido para cá em 2013, 1993. Eu já estava grávida, ele veio antes de mim, aí eu tive meu filho lá e vi em 94. E aí já vi, eu sempre trabalhei na área que eu sou técnica em contabilidade, então sempre trabalhei nessa área administrativa, né? Isso é muito engraçado. Quando vocês chegaram aqui, a gente vai contar a história de vocês duas se conhecendo num projeto de costura, né? E aí eu perguntei, vocês costuram o dia todo? Eu costuro nada, né? Vocês costuram o básico, é isso? Isso E vocês se mesmo. conheceram no projeto? Um pouco antes do projeto, Um pouco antes. a gente foi trabalhar num equipamento, que era um equipamento social, chamado SASF, e lá a gente atendia as famílias, nós atendíamos 1.000 famílias em vulnerabilidade social, que tinha lá os seus protocolos, a gente tinha uma equipe que era psicóloga, assistente social e educadora. Lá dentro de Paraisópolis? Dentro do equipamento. É um equipamento de assistência social, Isso. conveniada com a União de Moradores e a Prefeitura de São Paulo. O que levou uma contadora, uma bacharel em Direito, a ir para esse caminho mais social, mais do terceiro setor? O que moveu vocês a fazer isso? Eu sempre falo que a primeira transformação que o Costurando Sônia fez foi na minha vida. É que eu sempre fui uma pessoa que vivia ali, no meu mundo dos meus papéis, das minhas notas fiscais. Estava tudo bem, eu trabalhava e estava tudo bem. E um belo dia a gente se deparou, né, Nilde, com uma situação no trabalho que me tirou dessa zona de conforto. Uma jovem foi nos procurar com o bebê no colo de mais ou menos 4 meses. Ela tinha sido... o marido tinha espancado. Como ela estava com o bebê no colo, apanharam os dois. Ai, meu Deus. E a partir daqui, então foi uma coisa que não só os assistentes sociais se envolveram, mas toda a equipe, né? E aí eu saio lá do meu canto e começo a perceber que eu tinha um papel maior a cumprir, que eu poderia fazer. E aí eu fui para casa e no outro dia, quando eu voltei, eu falei, Nilde, não dá, né, para a gente fazer de conta que não está vendo as coisas. Eu acho que eu posso fazer alguma coisa a mais por essas mulheres. E como é que isso te impactou, Maria Nilde? Porque a gente, quando faz um trabalho em conjunto, a gente a gente é tocado, ou chamada, ou incentivada pela emoção da outra. E a gente já via mesmo se questionando, porque ali era só secar gelo. A gente compartilhava muito essa coisa de fazer alguma coisa além do que a gente já exercia ali, que a gente via que tinha uma necessidade. E aí, uma certa vez, a gente foi provocada, mas para você iniciar algo, você precisa realmente, de fato, ter um planejamento, saber como você inicia, para não iniciar de qualquer jeito, sem saber tocar. Então, era o fato de ser convidada, de ter sido chamada para cuidar, a gente não tinha dado muita atenção, aí a Sueli caiu a ficha. Acho que é por aqui, vamos fazer essas mulheres ser costureiras.
terem renda e não estarem mais aqui, porque assim, a reivindicação que chegava para a gente, quando a gente até encaminhava elas para outros equipamentos, para que elas pudessem, por exemplo, sanar aquela situação da vulnerabilidade e da violência. Ela dizia para a gente que não tinha como sair daquele circo por falta de recurso financeiro. Isso é fundamental, né, Maria Nilde? Essa questão da independência financeira. Isso é fundamental. Eu acho que qualquer mulher, em qualquer circunstância, o que move ela, de fato, é ela poder se sustentar ela mesma, sabe? Ela ter uma renda, independente de qualquer profissão. Mas se aquela profissão que ela tem, ela se sustenta, ela tem asa para voar. Ela vira um passarinho e dane-se o que fica para trás. Pois é, e vocês escolheram o nome Costurando Sonhos. É um nome muito forte. O que significa para vocês isso? Que eu acho que cada um de nós, se a gente for puxar, a gente tem uma lembrança afetiva da costura, né? Ou uma mãe, ou uma irmã, ou uma avó. Alguém na nossa vida, em algum momento, a gente viu costurando. Então, a gente pegou essa coisa da costura e transformar, né? Costurar, juntar os pedacinhos, transformar um pedaço de pano numa roupa. Então, acho que tudo isso era uma coisa de construção, dessas mulheres também construírem ali e transformando as suas vidas. E sonho, que todo mundo tem sonhos, né? E muitas dessas mulheres, o sonho estava adormecido. Então, a gente quis trazer essa coisa da costura, de construir, de ir remontando a sua vida junto com a costura e o sonho de que a gente precisa sonhar. Não tem jeito, tem que Vocês sonhar. têm na família de vocês histórias de costura, assim, como você está falando? A minha avó tinha máquina em casa, aquela famosa Singer, né? Que eu acho que todo mundo tinha, então, mas costurava ali, arrumava, fazia pequenos reparos. Fazia a roupa completa, né? Não E fazia. você, Maria Nilde? A minha mãe, ela costurava, ela ainda costura, apesar da idade que ela tem, mas ela faz hoje coisas pequenas. Mas ela costurava para a gente, assim, as nossas roupas do dia a dia, nossas roupas escolares, ela costurava as roupas do meu pai. Ô, Maria Nilde, como é que foi para você se formar em Direito e depois participar da criação desse projeto Costurando Sonhos? Olha, é assim, eu amo a minha profissão de que meu curso foi desafiador para mim. Assim, eu sempre fui muito dedicada nas minhas coisas dentro da dificuldade, mas eu sempre fui muito focada e não foi fácil as barreiras que eu enfrentei para concluir. Inclusive, eu quero até registrar com a gente como, tipo, na minha sala de aula tinha muitas pessoas de outro padrão de vida mais elevado, e eu vinha de uma comunidade aqui em São Paulo, né, porque eu vim de Paraisópolis, e a gente até passa por alguns preconceitos dentro da sala de aula, essa falta do respeito ao outro mesmo, entender? Essa é da favela, enfim. Mas eu acho que essa responsabilidade dentro do ângulo social, de dar uma nova oportunidade para aquela família, eu acho que não tem preço. Eu estou bem feliz dentro do Costurando Sonhos. Isso você pode ter certeza. E a gente pode ter chegado mais além, porque a gente não está só em São Paulo. Uhum. A gente tem levado essa experiência para outros espaços. Pois é, a gente vai falar disso daqui a pouco, porque a gente precisa ir para um intervalo e vamos saber mais sobre Costurando Sonhos, sobre a Maria Nilde, sobre a Sueli Feio. A gente volta já já. Voltamos com Maria Nilde e Sueli Feio, do projeto Costurando Sonhos, e eu queria saber de vocês como é que foi esse início do projeto. Nós iniciamos ali em 2017. Apenas a nossa ideia não era empreender, era capacitar, dar formação e depois ajudar a inserir no mercado de trabalho. Aí, o que aconteceu? A gente formou, em parceria com o Senai, 40 mulheres. E depois de formada, que a gente começou a procurar empresas, né, indústria, e aí a gente viu que não era tão fácil
inseriram no mercado de trabalho, por vários motivos. Primeiro, mulheres não tinham uma rede de apoio. Então, elas pegavam as crianças, levavam à escola, elas que buscavam, elas que faziam almoço. E aí, como essa mulher sai de casa para ir para o centro da cidade, trabalhar 8 horas. Então, quem pega as crianças na escola, né? Então, todas essas dificuldades a gente viu. A outra dificuldade é a experiência. Era exigido experiência, elas não tinham experiência porque elas estavam acabando de ser capacitadas. E aí a gente pensou, caramba, o objetivo é empoderar as mulheres, é dar autonomia financeira. A gente capacita, elas não vai valer de nada, porque não vamos atingir o objetivo. Então, como alternativa, a gente resolveu criar e comercializar os nossos próprios produtos. Então, eu e a Nilde, sem ser do ramo da costura, Vocês são as gestoras. gestora, a gente idealizou, a gente administra o Costurando Sônia, né? E aí nós falamos, vamos contratar uma professora e vamos pegar um grupo pequeno dessas meninas que a gente já formou e vamos começar. Então, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos experiência, nós não tínhamos cliente. Tinham sonhos, né? Só sonhos, só sonhos. E como é que costurou isso, Maria Nilde? De onde que veio o material, né, para começar? É que nem a Sueli fala, a gente começou já naquela parte do reaproveitamento, não por ter consciência que seria esse o caminho, mas os nossos primeiros produtos, eles foram confeccionados com sobra, com aquelas bandeiras de pedaço de estofado e também com retalho que a Sônia Rex mandava para a gente. Da Dudalina. A da Dudalina. Boa, e aí a gente ia para a feira, era engraçado que às vezes eu não vendia nada na feira. Tinha mais Então a essa. gente gastava o dinheiro e não vendia nada. Mas a gente não desanimava, a gente voltava na outra semana, procurava outra feira e assim a gente ia. Então a Ecobag, ela foi nosso primeiro produto. O primeiro produto do Costurando Sônia foram as Ecobag. A gente fala que a gente nem tinha consciência da sustentabilidade que a gente tem hoje, pura necessidade, né? E começamos a fazer a Ecobag e hoje, nesses 5 anos aí, a gente já fez vestido para Miss Universo, Pois já desfilamos no São Paulo Fashion Week, já fomos a Milão, fotografamos na Quinta Avenida em Nova York, então, Não, da vocês estão favela muito para o chiques, mundo. né? Vocês estão muito chiques. E fora um trabalho importante durante a pandemia, né, na confecção de máscaras, né? É verdade. Nós já capacitamos, não é mais mulheres só, né? Ampliou bastante agora. Então, são homens e mulheres. Capacitamos 1.000 pessoas nesse período. E na pandemia, foi um desafio muito grande para todo mundo e para nós também, né? Mas a gente percebeu que não dava para ficar em casa. Se ficasse em casa, as pessoas iam passar fome. E a gente viu uma alternativa nas máscaras. Então, a gente tem costureira, a dona Francisca, que ela fala que ela não passou fome por conta das máscaras. E isso tem inúmeras costureiras. Então, a gente confeccionou mais de 2 milhões de máscaras, doamos parte dessas máscaras. Então, o cliente nos contratava, fazia máscara e depois o cliente doava para a comunidade. Esse poder de coletivo é muito importante para o negócio, né? A natureza do negócio, para esses momentos de emergência. Queria que vocês falassem um pouco sobre a importância desse grupo, né? De ter essa rede de apoio onde as mulheres possam se reconhecer e trocar experiências. Olha, não tem dúvida, né, que as conexões, como a gente chegou até aqui, né? Muito com as conexões, a gente faz parte do G10 Favela, que é liderado pelo Gilson, que é um grande líder. Gilson Rodrigues. Gilson Rodrigues, e que vai conectando as empresas com a gente, pessoas. Então, a gente fala muito que o Costurando Sonho, ele tem eu e a Nilde, que a gente puxa, que a gente está ali, mas a gente tem uma rede de apoio muito grande, né? De empresas, por exemplo, o Instituto CIA, lá em 2018, ele deu mentoria, a gente não entendia de tendência, de moda, eles mentoraram e depois deram recurso para começar o negócio também. Então, ter essa rede para o negócio, né? E para as mulheres ter ali, elas podem contar com a gente. A gente sempre fala que, às vezes, só de ela estar junto ali,
O companheiro veio e fala, opa, essas mulheres aí, E são quantas mulheres que já passaram pelo projeto? 1.000 mulheres. 1.000 mulheres, e hoje são quantas que estão lá fazendo parte? Nós temos um grupo de 125 costureiras. Então, a gente tem um grupo que é uma equipe fixa, que fica no pavilhão, onde tem a sede do Costurando Sonhos, que é a sede do G10, e em casa a gente tem 112. E vocês estão levando para outras comunidades? Para outras comunidades. A gente acabou de vir de Pernambuco, então, maior gracinha lá, teve até desfile. Então, em Recife, numa comunidade que chama Vila Nova Descoberta. Aí nós estamos em Brasília, como chama em Brasília? Sol Nascente, no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão, Minas Gerais. Então, a gente está... O que deu certo em Paraisópolis, a gente está levando para outras regiões. Que legal. E o que vocês sentem quando chegam nesses lugares? O coração aquece, dá um orgulho, né, Nilde? Dá um orgulho. E o que vocês sonham para essas mulheres? Bom, primeiro, vou falar para cá, que é o recado, né? A gente sonha que os homens parem de matar nossas mulheres. Que as pessoas respeitem, a gente precisa. Colocar uma roupa e não se preocupar que está um decote, que a gente vai ser importunada. Então, que as pessoas se respeitem, né? Que as mulheres estão morrendo pelo fato de elas serem mulheres, é um absurdo. E que elas tenham oportunidade. Para uma mulher, para as mulheres já é tudo muito difícil. E para uma mulher da favela é mais difícil ainda, que ela não pode nem chamar a polícia quando ela é espancada. Então, que a gente espera que aumente, né? O Costurando Sônia, ele está cumprindo um papel que era para o governo, que era para estar fazendo, né? Então, a gente está cumprindo um papel, mas a gente sabe que é uma parte pequena que a gente consegue atender. Então, que essas mulheres tenham apoio, que tenham mais oportunidades para sair, né? Ter uma vida plena, criar seus filhos, criar cidadãos meninos que possam contar uma outra história. E seus sonhos? Olha, tipo, o meu sonho é o seguinte, eu vou fazer um chamado para as mulheres, a gente tem vaga, e são 40 dias de capacitação, elas venham para o Costurando Sonho, se inscrevam, aproveitem essa oportunidade que é feita para elas, e que daqui a pouco elas possam estar na empresa, estar empreendendo, e que eu e a Sueli, a gente está lá nessa dedicação para que elas possam ver a vida delas transformada. E para as empresas, que elas já fazem com qualquer coisa, porque não é só o projeto quanto empresa também, tipo, que a gente tem lá um espaço que faz produção de ecobag, de sacochila, produtos corporativos, está com as portas abertas e a gente consegue suprir a demanda das empresas, que as empresas, quando elas vêm, elas dão o trabalho para o Costurando Sonho, obviamente, mas também está dando oportunidade para essas que a gente está capacitando e mostrando para elas que é possível, e que é acreditar, se capacitar, e que o mercado está aí, aquecido, que a gente consegue resolver financeiramente, trabalhando e acreditando em si mesma. Uma história inspiradora de vocês duas. Está chegando ao finalzinho do programa. Sueli, o que é ser brasileiro? Olha, ser brasileira, falar assim um pouco de mim, que eu acho que representa, que fala por muitas, a gente não desistir nunca. Eu sou uma pessoa muito otimista, então eu tenho certeza que nós vamos ter um país mais justo, que a gente vai ser ainda um país que dá oportunidade para as pessoas. Então, eu acho que ser brasileiro é isso, não desistir nada, vai ali no perrengue, mas vai para frente, né? E é isso, não tem jeito. Por mais que a gente esteja triste, é levantar da cama, tomar um banho, passar um batom e vamos que vamos. E para você, Nilde, o que é ser brasileiro? Olha, ser brasileiro é uma coisa, acho que, muito profunda. Primeiro, é ser autêntico, é ser você mesmo. É acreditar no seu propósito, e principalmente quando o seu propósito ele é coletivo. Então, você tem que fazer, de fato, o seu propósito se tornar verdadeiro e se tornar acolhedor.
e que essa oportunidade que a gente traz para os brasileiros e brasileiras, que seja uma coisa que eles consigam de fato ser digno de si mesmo, sabe? E, e acreditar que de fato eu vi uma coisa de um poema de Cora Coralina e isso me move muito, principalmente no ramo da costura, né? Que a gente é feito de pedacinhos, quer dizer, lá, né? Ela fala que é feito de pedacinho de pano que vão fazendo conexões e que essas conexões elas sejam muito positivas no seu propósito. Muito obrigada pela conexão Obrigado. de vocês aqui com a gente, com o nosso público também. Obrigada a você por estar sempre aqui com a gente. Até o próximo. Tchau.